A Torá descreve 3 vezes, 3 versículos, proibindo você comer hametz. Lo tochal hametz e assim por diante. As 3 proibições para Pesach. As 3 proibições são as seguintes. Uma, você não pode comer nenhum hametz na tarde que antecede o Pesach, quer dizer, a partir do dia 14 de Nissan à tarde, e incluindo todo o Pesach. A segunda proibição é não comer hametz durante a semana do Pesach. E a terceira proibição é de você não comer nada que tenha uma mistura de hametz naquela comida. Então a Torá proíbe 3 vezes, com cuidado máximo e com punição máxima, para não ingerir o hametz em Pesach. E eu pergunto, qual é o problema do hametz? Tá, a Torá falou que não posso comer hametz. Por que não pode comer hametz? A explicação conhecida, básica, do porquê não come hametz, é porque o povo saiu com as pressas do Egito, não deu tempo para a massa fermentar, porque os egípcios estavam expulsando os judeus do Egito. Eles pegavam a massa, colocaram no forno e tiravam logo a seguida, que isso que formou a matzá, que é essa ideia da matzá. Então, ligado com isso, a gente também não come o hametz durante a semana de Pesach. Isso a Torá fala claramente. A Torá fala que você não pode comer hametz 7 dias, você tem que comer matzá, que é o pão pobre, porque às pressas você saiu do Egito. Eu estava vendo aqui uma segunda explicação, que para mim, eu diria, que explica que Pesach, todo o intuito de Pesach é você lembrar Yetziat Mitzrayim, lembrar a saída do Egito. É uma dos 6 lembretes diários que você tem a mitzvah de lembrar todos os dias. A gente fala no Shema Israel, Leman Tizkeru, você tem que lembrar todo dia da saída do Egito. Porque é o maior milagre de todos os tempos que já aconteceu com o nosso povo. Então é tão importante você lembrar. E é tão sério que você nunca esqueça o que Hashem fez por nós. Então todas as mitzvot de Pesach estão ao redor do quê? Da lembrança da saída do Egito. Então todas essas mitzvot nós fazemos de uma forma muito séria. Uma delas é você não comer hametz. A Torá fala, você não pode comer hametz não só nos 7 dias. Na véspera do Pesach, 6 horas antes, você já não pode comer hametz. Isso para nos ensinar quão sério é a questão de você não esquecer as bondades, os milagres que Hashem fez com o nosso povo. Em outras palavras, não comendo hametz, eu estou me lembrando da saída do Egito. Eu estou me lembrando de quão bondoso que Hashem foi conosco de ter nos tirado do Egito. Então, qual é a mensagem? Qual é a mensagem de não comer hametz para a nossa vida? Então, já foi explicado várias vezes a diferença entre hametz e matzá, que o hametz ele fermenta, o hametz ele cresce, ele incha. O hametz ele é feito de um dos 5 cereais, que é trigo, cevada, centeio, espelta e aveia. Qualquer um desses 5 cereais, na hora que ele misturou com a água, ele começa a fermentar. Na verdade, depois de 18 minutos que tem aquela massa, a massa começa a crescer e a fermentar. Tudo, qualquer coisa que seja um derivado desses 5 cereais, que tem uma mistura com água, isso é hametz. A única exceção é a matzá. A única exceção que você pode comer no Pesach, que tenha misturado esses 5 cereais com água, é a própria matzá, que tem todo aquele cuidado de ser feito dentro dos 18 minutos até sair do forno, e ele não fermentou nada, por isso que a matzá ela é fininha. Se você deixa a massa parada, ela vai crescer e ela vai virar hametz. Matzá, ela é fininha. Então isso, na verdade, você não comendo hametz, isso é para você cuidar da sua arrogância, do seu inchaço, do seu ego. Pelo contrário, você tem que comer só matzá.
que você come em Pesach? Você come humildade. A gente tem que, na verdade, você pode se imaginar o maior, o todo-poderoso, o mais inteligente, o mais bonitão, mas Hashem, Ele nos deu aquela uma semana para você cultivar a sua humildade, para você queimar a sua arrogância, para você exterminar qualquer migalha suspeita deste orgulho, desse inchaço. Então a questão é, se Hametz é tão ruim, então por que eu posso comer o ano todo? Se Hametz é tão ruim, se é tão proibitivo no Pesach, então por que o ano todo eu posso comer à vontade? Né? Seria melhor proibir, daí não teria essa pança, seria mais fácil. Só que na verdade, um pouco de Hametz não é tão ruim. Se você usa da forma correta, numa boa dosagem, é bom. Uma pizza de vez em quando, um pãozinho de vez em quando, é bom. Só que no extremo, no exagero, acaba sendo muito ruim. Então, quer dizer, orgulho depende como que você usa seu orgulho, sua arrogância. A arrogância eu acho que sempre é ruim. Mas um orgulho, em alguns momentos, é positivo. Como falamos na aula de Purim, aquele conceito que se chama Geon Yaakov, o orgulho judaico que a Mordecai ele tinha, de você não ter vergonha que você é judeu, de você ter orgulho que você é judeu, e de você não baixar a cabeça para ninguém, isso é algo muito positivo. De você estudar a Torá e você saber que você estudou a Torá, então, não sabe, não sei direito. Alguém te faz uma pergunta da Parashá, da Torá, de Malachá, não preciso falar, pergunta para outro. Isso é humildade falsa. Você tem que saber, você tem que responder. Se sua esposa te pergunta, se seus filhos te perguntam, você tem que saber responder. Mas o extremo dessa arrogância, que não tem a ver com Torá, que não tem a ver com mitzvot, que é simplesmente essa arrogância que a maioria dos médicos tem, ou que as pessoas têm, mas o médico tem em especial, né, esse orgulho, que se você falou algo, ele fica super nervoso. Tem algumas exceções. Dr. Paulo e meu pai. Fora esses dois, não tem mais nenhuma exceção. Esse orgulho, fala a Torá, você tem que arrancar pela raiz. Mas eu te dou uma semana para você entender o que é uma verdadeira humildade. Eu te dou uma semana para você cortar pela raiz qualquer migalha desse orgulho. E isso, na verdade, com o intuito que isso perdure durante o ano todo. Então, eu te dou uma injeção na veia na semana de Pesach, e isso tem que perdurar durante o ano todo. Certo? Então, já que Hametz é algo tão sério, tão severo, e que tem esse propósito de nos lembrar a saída do Egito, então muitas comunidades desenvolveram vários minhagim, vários costumes, para ter a certeza absoluta que nada de Hametz vai pisar na minha casa. Nada de Hametz vai entrar na minha casa. Então, eu vou falar dois dos costumes, que já seria uma cerca, uma suspeita, um cuidado extra, para não chegar a ter uma suspeita de Hametz na minha casa. Então, a primeira é o que se chama kitniot, que são as leguminosas. Leguminosas, que é soja, milho, grão de bico, arroz, feijão, ervilha e assim por diante. Os Ashkenazim, todos os Ashkenazim, eles acataram, eles aceitaram esse decreto e não comemos as leguminosas em Pesach. Os Faradim, a maioria dos Faradim não aceitaram esse decreto. Tem algumas exceções que sim aceitaram. Eu acho que os marroquinos aceitaram. Os marroquinos, meu sogro dizia que ele comia arroz, e lá no Marrocos, em Israel, não comiam arroz. Então, depende da família, depende do costume. Mas o Ashkenazi não é... meus pais sempre comeram arroz em Pesach por ignorância. É proibido. Para o Ashkenazi é um pecado comer arroz, feijão, ervilha, milho, soja em Pesach. Quem manda é o homem. Porque o judaísmo vem da mãe, mas
O judaísmo, o mais importante vem na mãe. O detalhe, se ele é Cohen, Levi, Israel, acho que é nazis, faradis, vem do pai. Tem 3 explicações do porquê não podemos comer as leguminosas, quiotes. Então, alguns podem se confundir com o trigo com kitniot. Um arroz, um grão de arroz e um grão de trigo, um grão de cevada, é muito parecido. Antigamente, que você ia na feira e tinha aquelas pilhas de trigo, de cevada, de arroz, de feijão, era tudo junto. Então, às vezes você abre um pacote de arroz, você tem algum outro grão lá dentro que fala, isso aqui não é arroz, desculpa, isso aqui é um outro tipo de arroz. As cervejas, né? Não misturam vários tipos de cereais na cerveja? Isso você não sabe. Essa é uma explicação. Uma segunda explicação é que o kitniot aparenta como hametz quando é feito farinha de trigo, ou a farinha de aveia, ou a farinha de mandioca não, porque não é leguminosa. A farinha de arroz. Quando você mistura com água, ou você tem pão de arroz, você tem bolo com farinha de arroz, com farinha de mandioca, essas coisas assim, mas daí não tem proibição no Pesach, porque não é leguminosa. Então, naquela época, na Europa, também não tinha mandioca, não tinha farinha de fubá, não tinha essas coisas. Então, o que foi instituído é as kitniot. Então, essa seria uma segunda explicação. Que na hora que forma farinha, forma um bolo, forma um pão, é a mesma coisa. Você não tem como diferenciar um outro. Então, para você não... uma suspeita de talvez você se confundir, então proibiram todas as leguminosas. E também o kitniot pode ter alguns grãos de hametz misturado, já que são muito parecidos. Então o trigo e a cevada, você tem a aveia, que é junto, que é parecido. Então tem a sua suspeita que você vai acabar misturando. Essas são as 3 explicações. Então quer dizer o seguinte, mesmo que esse aqui é um costume ashkenazi, é uma lei para os ashkenazim, você não pode comer kitniot em Pesach, mas eu posso ter dentro da minha casa. Eu não preciso vender o pacote de arroz que eu tenho em casa. Eu posso deixar dentro da minha casa, dentro da minha geladeira, não é hametz. Eu posso dar para minha shikse. Eu não preciso jogar, não preciso queimar, porque não é hametz. Eu só não posso comer. O segundo minhag, o segundo costume que foi instituído, na verdade isso não virou um minhag para todos, na verdade são poucos que têm esse costume, que seria mais uma cerca de uma cerca, com um costume de um costume, uma suspeita de uma suspeita, de uma suspeita, de uma suspeita, para você não chegar a ter um hametz. Que isso se chama gebrocts. Gebrocts significa, para quem já veio na minha casa em Pesach, quando eu fui na casa de um rabino de Chabad em Pesach, significa que nós não misturamos matzá com nada em Pesach. Então não tenho matzah ball na minha casa, eu não tenho farfela em casa, eu não tenho farinha de matzá, não tenho lasanha de matzá, não tem pizza de matzá, não tem nada, só matzá pura e crua, matzá sozinha. Por quê? Porque talvez sobrou um pouquinho de farinha que não foi fermentada, e aquela farinha talvez encoste numa água, e talvez fermente, e daí talvez haverá hametz, e daí talvez... É um talvez, de um talvez, de um talvez. Só para vocês entenderem o quão grande é o cuidado que nós temos no Pesach. Pesach nós temos 3 proibições. O hametz. Nós não podemos comer o hametz pela Torá. A Torá fala uma segunda proibição. Você não pode ter o hametz na tua casa ou na tua posse. Você não pode ver o teu hametz. Então a primeira proibição da Torá é você não comer hametz. Ponto. Eu não posso comer hametz um pão, se é uma pizza, se é uma bolacha. Se é uma sopa que tem uma gota
de farinha. Se é qualquer comida que tem uma gota, uma migalha de farinha, eu não posso comer em Pesach. Aquela regra de 60 avos que nós vimos em relação à carne com leite, que se tem 60 vezes mais carne e caiu sem querer uma gota de leite, está anulado. Porque aquela uma gotinha de leite não é suficiente, forte, de dar gosto, de mudar o gosto da carne. E qualquer outra situação, existe a regra de 60 avos, tem outras regras de 100 avos. Em Pesach, 100 avos nenhum e 1 milhão não se anula. Outra, uma migalha, um grão de hametz. Então, se estava lá na fábrica de matzah, estava em casa fazendo sopa e fazendo gefilte fish, fazendo os knedler, fazendo tudo, e de repente a empregada foi lá e abriu o armário, caiu um pouquinho de farinha lá de cima, em cima da pia lá do hametz. Tudo para o lixo. E a proibição do hametz não tem anular. Ah, eu perdi uma bolachinha em casa. Você tem que fazer revisão na casa inteira. Por isso já começou a faxina de casa. Porque começa uma faxina, depois outra faxina, porque o cuidado, principalmente com 5 crianças pequenas, o cuidado é máximo. Então a proibição é de comer o hametz. Só que a Torá não parou por aí. A Torá falou que existe uma segunda proibição. Você não pode, na verdade, ver e ter. Primeira coisa é ter. Ter na minha casa. Se é a minha casa daqui, se é a minha casa de Atibaia, ou se é a minha casa de Miami. Se eu tenho a minha casa de Miami, e ela no freezer, na despensa, tem um bolo, tem um macarrão, aquilo me pertence. A casa é minha. Aquela comida é minha. A cada instante de Pesach, eu estou transgredindo a proibição de ter hametz na minha casa. Qualquer lugar do mundo que estiver e algo que me pertence, então se eu tenho a minha fábrica, ou se eu tenho o meu escritório, ou se eu tenho um investimento, é meu, eu estou, na verdade, transgredindo a cada instante. Tem a saída. Qual que é a saída para isso? Qual que é o jeitinho? Não é jeitinho, mas é a saída. Qual que é a solução para esse problema? Porque se eu tenho um estoque enorme, eu tenho na minha casa muito hametz. Então alguns, os faradim em particular, eles fazem questão de acabar com todo o hametz de casa. Então eles têm essa tradição de não ter em casa nada. Eles queimam, dão para a empregada, mandam tudo embora de casa antes de Pesach. Só que a gente não tem esse costume. Pelo contrário, eu posso deixar dentro de casa, só que eu vendo o meu hametz para o goi. Uma venda séria, não é uma venda simbólica, é uma venda que eu estou vendendo toda a minha cerveja, a minha vodka, o pão, o macarrão, todo o hametz que eu tenho em casa. Eu assino um termo, eu coloco meu endereço, meu nome, meu telefone, e se o goi quiser entrar na minha casa e pegar todo esse hametz, ele pode entrar e pegar. Não aconteceu. Tudo. Então tudo aquilo é hametz, porque tem trigo, tem cevada, tem centeio, tem tudo que tem lá dentro é hametz. Eu não posso ir na minha posse. Então o que eu faço? Eu pego tudo, eu coloco no armário lá em cima, ou eu isolo, eu tranco aquela prateleira, aquela estante do freezer, eu cubro aquela prateleira da geladeira, coloco todo o hametz lá dentro, e o resto da geladeira eu posso usar. E aquele hametz está na minha casa, só que não é meu. A proibição é você não ter algo teu na tua casa. Mas eu posso ter algo meu, na minha isso. Casa, que é meu, de minha propriedade. Isso, não pode. Mas um goi pode ter um pãozinho na sua casa que pertence a ele. Se a empregada chegou em casa, na sua casa em Pesach, com uma bolacha na bolsa dela, é óbvio que ela não vai comer na sua casa em Pesach a bolacha, mas ela não tem que abrir a bolsa dela para ver se não tem hametz. Contanto que ela não come na minha casa. Mas é dela, não é meu. E aí entra a terceira proibição na Torá. A proibição de você ver, você enxergar o teu hametz. Que é mais uma proibição. Então se eu tenho na minha casa um hametz que me pertence, que eu não vendi para o goi, eu estou transgredindo ao mesmo instante, a cada instante, 2 proibições. Eu estou vendo o meu hametz e eu estou tendo o meu hametz. E se eu comi, é uma terceira proibição. Agora, se eu vendi o hametz,
e o hametz está na despensa, na geladeira, tá... Eu estou vendo aquele hametz, mas não me pertence. Não é meu. Então não estou proibido, não estou proibido. Eu posso entrar no supermercado no Pesach. Eu posso ir na padaria comprar um coco, comprar uma fruta na lojinha da esquina. Está cheio de hametz. Não é meu? Não tem problema nenhum. Então, para eu não ter hametz na minha casa, para eu não ver o meu hametz, para eu exterminar com todo o hametz, qualquer tipo de suspeita, tem o que se chama Biur Hametz e o Bedikat Hametz. Biur Hametz significa você destruir o hametz, você acabar com o hametz, sem ter que vender. Você queima, você distribui, você dá de presente para um goi antes do Pesach. De presente quer dizer não para devolver depois de Pesach. Presente é dado. Ou você queima, você extermina. Isso que a gente faz na véspera de Pesach. Na véspera de Pesach, de manhã, nós temos uma fogueira, a gente traz o hametz que sobrou, a gente coloca na fogueira e a gente queima. Nós colocamos também os 10 pedacinhos que usamos no Bedikat Hametz. O que é o Bedikat Hametz? A busca pelo Hametz. Na noite que antecede o Pesach, na noite anterior ao Pesach, se distribui 10 pedaços de Hametz embrulhados para um saquinho plástico pela casa. E o marido, o homem, o dono da casa, ou a dona da casa, vão ao redor da casa buscando esses 10 pedacinhos. Mas a ideia não é só achar os 10 pedacinhos. É você verificar todos os cômodos, todas as gavetas, e todas as prateleiras, e todos os bolsos de camisa das crianças, que tem bala, que tem chiclete, que tem bolacha, que tem sei lá o que mais, a geladeira e a despensa, para ver se não sobrou nenhum hametz. Ou se foi vendido, ou se está separado. Então não é só passar pela casa em 2 minutos e achar os 10 pedacinhos. Na verdade é você fazer uma revisão total pela casa para ver se está tudo separado. Se está tudo. E a gente pega esses 10 pedacinhos e na manhã seguinte, na véspera do Pesach, a gente vem na fogueira e colocamos esses 10 pedacinhos com outros hametz que encontramos também. E tem uma brachá, tem uma brachá que se faz na noite, tem todo um trecho que você fala na hora que você está queimando esse hametz. Na verdade, toda a ideia da busca do hametz é a busca do nosso hametz interno. É a busca do meu inchaço, do meu fermento, ou do meu yetzer hará. Então, o tempo todo que eu estou kasherizando o Pesach, eu estou retirando e removendo todo tipo de hametz. Para que Hashem também ajude a queimar o meu hametz interno, o meu fermento, o meu instinto negativo, o meu lado negativo e destruir ele. Então a gente esfrega o hametz da mesa, das cadeiras, do sofá e tira tudo. E tem muitas mulheres que gostam de aproveitar para fazer a lavagem do sofá, para em vez de ficar esfregando o sofá, então chama aquela empresa para limpar o sofá, então já aproveitam, sabe? Pensa, então já fica muito mais caro, a faxina do ano. Mas na verdade, esfregando o hametz, esfregando a parede, eu estou na verdade pedindo para Hashem com o meu coração, por favor, Hashem, esfrega todos os tipos de decretos negativos e todas as coisas negativas sobre a minha vida e tira do galut e nos leva para Mashiach. Quer dizer, tira esse tzerará, tira meus instintos negativos, tira o meu orgulho, tira o meu ego, tira todas as coisas desses inchaços que levam tudo negativo. Por causa do meu inchaço, por causa do meu ego. Então, Pesach, na verdade, é um ótimo momento para começar. Para quando eu destruir o meu hametz, então eu posso aperfeiçoar cada vez mais e embelezar cada vez mais a minha neshama, o meu judaísmo para o bem. Quer dizer, é um bom começo. Porque na hora que você tem essa humildade, essa anulação, que eu sou uma matzah, então é uma melhor oportunidade para poder crescer na vida. Para levantar. Para levantar Isso. E para crescer. E daí a gente conta os 49 dias de Sfirat HaOmer. E quando chega Shavuot, é o único dia do ano que trazia 2 pães no altar. Hametz. Porque depois que você trabalhou 49 dias se refinando, você trabalhando, você inchou.
mas é algo positivo. É um orgulho positivo. São 2 pães kasher que você pode colocar no altar. Então esse que é toda a mensagem e o trabalho do Pesach, da gente trabalhar com o nosso hametz particular. O Baal Shem Tov, ele ficava horas num quartinho desse tamanho. Horas e horas buscando pelo hametz. Quantas horas você pode ficar numa sala como essa? Porque, na verdade, com essa busca tem toda uma busca espiritual. Uma busca cabalística, uma busca da minha pessoa. Do que